Oi, gente. Hoje nós vamos continuar a falar sobre o amor e a presença de Deus. Nós falamos que tem três opções que Deus se demonstra: onipresença dele, pela presença no nosso interior e pela que flui como um rio de água viva e pela presença manifesta, quando ele desce e mostra sua glória, sua grandeza. Pode ser de várias maneiras que isso acontece. No entanto, o amor pela presença não surge em um instante. Nosso mestre, ele nos ensinou que nós precisamos de um tempo para cultivar isso. Em Marcos 3, do 13 ao 15. E subiu ao monte. Então nós vemos mais uma vez que Jesus priorizando a presença de Deus. O que representava subir ao monte? Não estou falando de que você só pode relacionar a presença de Deus no monte, mas o monte representava uma separação. Jesus, ele separava da multidão, da correria do dia a dia, para ter um tempo de intimidade com o Pai. Então ele subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. E no número 12, para que estivessem com ele. Sublinhe isso, estivessem com ele e mandasse a pregar e para ele tivesse poder para curar todas as enfermidades e expulsar desse demônio. Presta atenção no fluxo ensinado por Jesus aos discípulos. Primeiro, ele chama os 12. Para quê? Simplesmente para estar com ele. Para que eles estivessem com ele e o mandasse a pregar para que eles tivessem poder para curar enfermidades e expulsar demônios. Mas primeiro, nós passamos tempo com Jesus. Depois, nós somos enviados para pregar, expulsar demônios e curar enfermidades. Muitas vezes nós queremos cumprir a grande comissão fazendo o caminho oposto, pregando, expulsando. Eventualmente nós vamos ter resultado, mas a prioridade de Jesus antes de enviar os seus discípulos era que simplesmente eles ficassem na presença dele. Imagine ele no alto daquele monte perguntando: qual que é o plano? Perguntando Pedro. Aí Jesus falando: nada. O plano é simplesmente estar na minha presença. Quando nós falamos desenvolver uma paixão pela presença de Deus, é algo que não acontece do dia para a noite. Isso precisa ser cultivada, ser alimentado como qualquer outro tipo de relacionamento bem sucedido. Com o seu melhor amigo, ou com o seu pai, com a sua mãe, ou com a sua namorada, com o seu esposo, se você for casado. Você não vira melhor amigo de um dia para outro. Existe uma construção, existe tempo junto, uma história. Tem o ditado que fala que você só conhece uma pessoa quando você come 1 quilo de sal. Isso significa passar muito tempo com aquela pessoa até você conhecer profundamente. Isso é o que ele está ensinando, Jesus. Passe tempo, aí você vai me conhecer, daí você vai ser enviado para pregar, para ser enviado para curar. A conduta que reflete o caráter de Cristo não pode ser desenvolvida senão a partir de uma prática diária de intimidade com Deus. Diante disso, nós compreendemos que o segredo do sucesso no chamado, tanto nas escrituras, está pelo amor que nós temos que ter no nosso Pai. Um outro exemplo clássico do chamado foi o rei Davi. Ele era fascinado pela presença de Deus. Em Salmo, capítulo 27, a palavra de Deus diz: ainda que o exército, Davi está dizendo, ainda que o exército acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que uma guerra se levante contra mim, nisto eu estarei confiante. Davi estava falando a respeito de grandes receios de qualquer rei. Ainda que o exército se levante, eu não temerei.
A gente vê a razão de Davi não temer. É uma coisa eu desejei do Senhor, que eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em seu templo. Davi está falando uma coisa, um rei que tinha tantas tarefas, missões, mesmo assim esse rei tinha uma obsessão, uma coisa, eu desejei do Senhor e eu irei buscar. O que esse versículo vem sugerir para mim e para você? Que nós precisamos ser intencionais para ir na presença de Deus. Eu irei buscar, Davi estava falando, para que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias e para contemplar a beleza do Senhor. Habitar debaixo da dispensação da graça não é necessariamente ir na igreja, porque você é o templo. Mas é extremamente importante que você tem que estar consciente da presença interna para que eu possa habitar na sua presença. Em João 15, se em mim nada podereis fazer. Esta é a minha obsessão, Davi estava falando, para contemplar a beleza do Senhor. Existe um momento que na nossa vida cristã que nós simplesmente precisamos contemplar a beleza de Deus. Enquanto nós contemplamos a beleza de Deus, nós somos transformados. Quando nós lemos capítulo 27, nós vemos que ele estava passando por dificuldade, guerra contra os seus inimigos. Porém, isso não foi suficiente para ele desviar o seu coração para Deus, porque nós sabemos que ele sempre foi o coração segundo a vontade de Deus. E ele continuava queimando e desejando a presença do Pai completamente. E ele meditava na sua palavra, ele conhecia a sua palavra. Desta forma, nós devemos ser intencionais em amar a presença de Deus, mesmo quando estamos cercados de problemas. Visto que desta forma nós conhecemos quem Ele é e profundamente e que Deus vai nos dar esse suporte. Como consequência da busca da presença, Davi foi capacitado a vencer os obstáculos, porque ele constantemente renovava sua mente. Logo, embora o Novo Testamento tenha o papel de justificar, e não é porque Deus nos santifica que nós não devemos buscar essa transformação no nosso interior constantemente. Quando nós aprendemos a contemplar a sua glória, em 2 Coríntios 3:18, todos nós, com a face descoberta, contemplamos como num espelho a glória do Senhor. Nós somos transformados de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. A presença do Senhor te transforma, que me transforma. Quando nós buscamos essa obsessão magnífica, que é a presença de Deus, quando nós a buscamos consciente da presença de Deus, nós contemplamos que nós somos transformados. Quando nós desfrutamos de um tempo na presença do Senhor, que nós somos restaurados à imagem e semelhança, igual está escrito no livro de Gênesis 1:26, onde desde a criação do mundo, ele nos criou à semelhança dele, e ele disse: ora, vamos fazer o ser humano que serão como nós, que parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos, selvagens, sobre os animais que se arrastam pelo chão. E assim criou o ser humano, e ele o criou parecido como um Deus. E ele os criou, homem e mulher, e o abençoou. Além de nós sermos criados por Deus, ele fez nós desfrutarmos de uma vida e uma vida em abundância. E ele nos deu o poder e o domínio sobre tudo.
pense quanto tempo você está passando e desfrutando da presença do Pai. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!